O que comer em comemorações e datas festivas? Nós temos muitas datas comemorativas ao longo do ano. A gente tem o Réveillon, depois a gente tem o Carnaval, temos o Dia das Mães, temos festa junina, e aí tem Dia dos Pais, tem as festas de final de ano, que são dias e mais dias de comemoração, até chegar no Natal e de novo no Réveillon. E entre essas datas tem o seu aniversário, tem o meu aniversário, o aniversário da sua mãe, da sua sogra. Da sogra eu não sei se você comemora, né? Mas tem o aniversário do seu cachorro, do seu vizinho, da sua namorada, do seu namorado, enfim. Tem muitas e muitas datas que a gente se reúne para comemorar e, é claro, para comer. E uma dificuldade muito comum entre os meus pacientes e o pessoal que me acompanha lá no Instagram, aliás, se você não me acompanha lá, me procura @fernando.nishizawa, eu sempre compartilho conteúdos lá diariamente. E as pessoas acabam tendo bastante dificuldade de o que fazer, como se comportar nessas datas. O que eu gosto de fazer bastante com os meus clientes, eu não costumo dar uma coisa pronta, um método fixo do que ele deve ou não deve fazer. Até porque o meu foco é atendimento em adultos e eu não fico falando, olha, você pode fazer isso e você não pode fazer isso. Até porque é adulto, né? Então, assim, eu oriento, eu falo, ó, esse é o melhor caminho, esse caminho não é interessante de acordo com esse objetivo que você tem. A maioria dos meus clientes tem um objetivo de emagrecimento. Ou seja, se você já me acompanha aqui, você já sabe o que eu vou falar. O controle calórico é uma coisa muito importante para quem quer emagrecer. Ou seja, o balanço calórico é muito importante, porque nós temos 3 cenários possíveis. Ou a gente está em balanço calórico positivo, ou seja, estou ganhando peso, ou meu balanço calórico está neutro, ou seja, eu não estou ganhando e nem perdendo peso. E o último cenário possível é um balanço calórico negativo, ou o famoso déficit calórico, onde a gente vai então conseguir perder peso. E se o seu objetivo é emagrecer, fazer o controle calórico também nesses dias pode ser uma coisa muito interessante. Ou seja, mais importante do que eu falar, olha, esse alimento pode e esse alimento não pode, é você entender o contexto e alimentos que fazem ou não fazem sentido para você e momentos que fazem ou não fazem sentido para você. Pode ser que a sua família tenha um hábito ali de reunião que é muito importante para você porque é uma tradição ali. Talvez para outra pessoa não exista isso na família, mas outro momento, outra comemoração vai ser importante para essa pessoa. Então cada um vai ter um cenário específico e muito individual. Quem vai saber pesar essas coisas? Só você. Meus clientes já sabem, não existe nenhum alimento proibido, mas existem alimentos que são mais interessantes ou menos interessantes dependendo do objetivo que você tem. Se nós estamos falando de emagrecimento, alimentos que são muito calóricos não são tão interessantes e devem ter a quantidade controlada. Então, basicamente, eu mostro 2 opções para os meus clientes. A primeira é você entender, saber identificar quais alimentos mais interessantes e menos interessantes. Um ponto muito interessante que eu acho muito importante dos pacientes aprenderem é olhar o alimento e saber identificar qual a composição dele. Como assim qual a composição, Fernando? Nós temos 3 grandes nutrientes: o carboidrato, a proteína e a gordura. Saber olhar para o alimento e identificar se ele é mais carboidrato, se ele é mais proteína ou se ele é mais gordura vai ajudar muito se você quer emagrecer. Porque
1 grama de carboidrato tem 4 calorias, 1 grama de proteína também tem 4 calorias, mas 1 grama de gordura tem 9 calorias. Ou seja, se o seu objetivo é emagrecer, saber identificar os alimentos que possuem maior quantidade de gordura vai te ajudar muito, porque os alimentos que são mais ricos em gorduras vão contribuir mais para a sua ingestão de calorias. Então, se você tiver ali uma variedade de alimentos, as opções que forem mais ricas em carboidrato ou proteína serão mais interessantes se você quiser fazer um controle calórico. Ah, Fernando, mas eu não sei olhar para o alimento ali e saber identificar qual que tem mais carboidrato, o que tem mais gordura, eu não sei. Pois é, mas você vai aprender aos poucos. Aos poucos você vai olhando para os alimentos e vai sabendo identificar. Você vai fazer uma pesquisa, vai entender um pouquinho mais sobre o alimento. É importante que você saiba isso, porque isso vai te dar autonomia, isso vai te dar mais liberdade de fazer as suas escolhas onde quer que você esteja. Por exemplo, se você olha lá um monte de carne, as carnes mais saborosas e mais macias tendem a ter uma quantidade um pouquinho maior de gordura. Se você tem ali um monte de opção de salgadinhos, os salgadinhos que são fritos vão ter mais gordura na composição. Então, não é um bicho de 7 cabeças. Aos poucos você vai agregando essas informações e aí você vai melhorando as suas escolhas aos poucos. Não precisa ter pressa. O mais importante é que você vá conseguindo melhorar as suas escolhas. Outra coisa que acontece bastante, para quem está querendo emagrecer, trocar o refrigerante, por exemplo. Tem muita gente que tem o hábito de consumir um refrigerante normal. Mudar para um refrigerante zero vai diminuir drasticamente a quantidade de calorias que você está tomando. Eu já comentei aqui várias e várias vezes, líquidos que têm calorias não são interessantes para quem quer emagrecer. Ou se eu vou tomar alguma bebida alcoólica, por exemplo, primeiro, a bebida que eu consumir menos vai ser mais interessante. E se essa bebida, esse drink possui algum acompanhamento, seja um refrigerante, energético ou água tônica, se eu tiver a opção que também não tenha calorias, eu também estarei fazendo um controle calórico. E a segunda opção que às vezes meus pacientes fazem também é não ligar muito para ficar fazendo esse controle. Por quê? Porque ele está disposto a correr atrás depois. Mas eu sempre lembro, você não precisa extrapolar e comer até explodir. Você não vai viver até amanhã, você ainda tem muitos anos pela frente. Não precisa querer comer o mundo hoje. Você pode aproveitar os alimentos mais dias que você vai ter aí ao longo da sua vida. Porém, se o cliente tem essa consciência de que ele vai estar extrapolando ali naquele dia, que ele vai neutralizar alguns outros dias de esforço, mas isso está tudo bem para ele, não tem problema nenhum. A parte mais importante é ter plena consciência do que está fazendo. Por quê? Um dos pontos muito ruins é fazer. Não importa o esquema que faça, mas se arrepender depois. O mais importante é não ter um arrependimento no dia seguinte. Você está com a cabeça tranquila do que você fez e das atitudes que você teve. Por quê? Porque você tem clareza do que você está fazendo. Então, desde que no outro dia você saiba o que aconteceu e saiba o que você precisa fazer a partir de agora, que é manter a sua rotina de alimentação saudável, com um pequeno déficit calórico, sua rotina de treinos, manter o seu descanso ali com qualidade, entre outras coisas, você vai sim chegar no seu objetivo. Mas eu volto a reforçar, ter a consciência tranquila das escolhas que fez é muito importante. Portanto, se você gosta de participar de uma comemoração, comer alguns alimentos ali que não fazem parte da sua rotina e talvez tenha uma bebida alcoólica ali nessa comemoração, você pode sim ter esses dias e mesmo assim conseguir emagrecer.
Mas você precisa ser consciente daquilo que você está fazendo. Converse com o seu Nutri, combinem, né? Pede para ele te explicar o que dá para fazer, o que não dá, o que é mais interessante e o que é menos interessante, de acordo com o seu objetivo. Agora me conta aqui nos comentários qual é a data comemorativa que você mais acha interessante por causa das comidas. Você prefere o Dia das Mães porque na sua família costuma fazer churrasco? Ou você prefere as comidas de festa junina? Ou talvez as comidas de Natal? Me conta aqui que eu quero saber qual a sua comemoração preferida. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo.